Isso aí, muito boa tarde para todo mundo aí que está com a gente pelas redes sociais, aqui pelo Instagram. A gente começando mais um hashtag podcast, o podcast mais paranaense aqui da região. O Mauro, vamos fazer agora isso aí, Mauro? Nós tinha combinado, porque a gente é muito paranaense, né? E muito podcast. Oi, Mauro. Olá, pessoal. Olá, internet, espectadores. Sejam muito bem-vindos ao podcast mais sulista do sul do Brasil. Único com leite da Castrolanda, direto da cidade do leite. Vamos caprichar que já já a gente arruma um espaço para ter uma vaca estaiada aqui, né, Lu? Uma vaca representando, né, o sul do Brasil. Isso. Aí, em vez de água, a gente toma leite daí, né? Isso. Leite, né? Leite, a gente toma leite. É isso aí, gente. Estamos começando, então, mais um podcast aqui pelo Instagram. A gente falando sobre assuntos de saúde, né? Informação, conteúdo aí que, de repente, pode te ajudar de alguma forma. Falando também sobre os assuntos da semana, muitos assuntos... vou falar até uma palavra esdrúxula, né? Esdrúxulo, para a gente comentar aqui também. Mas deixa eu dar uma boa tarde para as pessoas que estão participando hoje. Boa tarde aí para o Ariel Boscardini. Bom dia, boa tarde, né? Boa tarde, Ariel. Boa tarde, Lu. Boa tarde, Mauro. Boa tarde, Cássio. Tudo bem com vocês? Sempre um prazer estar aqui com vocês hoje. E vamos falar sobre os temas que vierem hoje. Isso aí. E o nosso master... né? Master da molemolência, o Acácio Coelho. Boa tarde, Acácio. Boa tarde. Ainda bem que você não falou Master mais, né? Não, é Master. Ele sempre fala Master mais. Essa água aqui está sendo patrocinada aqui ou não? Não, Deixa eu água colocar não. aqui a mão aqui para não... Isso, para ninguém ver, né, Acácio? É mais ou menos isso. E você que está vendo a gente, você que quer participar aqui do nosso podcast, é só entrar em contato aí no nosso Insta, conversa com a gente aí para você estar participando também, porque a gente quer pessoas com assuntos bacanas e falar de coisas e de pessoas, né? Hoje nós vamos falar de pessoas também, né, Mauro? É isso aí, Lu. Vamos lá. Vamos começar com quem? Hoje a gente vai começar falando com o Ariel, que vai contar um pouquinho aí. Ele também é da parte de saúde, de academia. E semana passada a gente estava falando com o Aleph aqui e a gente achou que o assunto rendeu e ele vai conversar também hoje com a gente. Ariel, conta aí um pouquinho sobre a tua história, o que você é formado, como que você chegou a essa profissão. Então, como você mesmo mencionou, né? Meu nome é Ariel. Eu trabalho já na área de educação física já fazem aproximadamente uns 7 anos e me formei em 2019. Tenho especialização em cinesiologia, biomecânica, fisiologia, que é a base, né, para o treinamento e para o que a gente trabalha. E atualmente tenho trabalhado com atletas de fisiculturismo em conjunto mesmo com o Aleph. Eu busco auxiliá-los nos treinamentos enquanto ele vai levando a parte nutricional. E também, né, em março agora fiz acredito ser a última competição no fisiculturismo. Foi junto até mesmo com a Cássia, que está aqui. E espero poder agregar hoje aqui algum assunto, algo mais para vocês. A gente separou alguns temas aqui para a gente falar, mas assim, por exemplo, você com a tua experiência aí já em academias, qual que é a dificuldade maior que as pessoas têm quando chegam num primeiro momento? Porque tem pessoas que não conseguem nem... Hoje eu ouvi uma pessoa falando que ela faz 3 meses que ela quer ir para academia, mas ela não tem coragem, mas de verdade, coragem de entrar dentro de uma academia. Muitas vezes as pessoas vão começar, elas acham que por ela ser iniciante ou algo assim, ela vai ser o centro da atenção na academia. E é normal se sentir assim em um ambiente que você nunca esteve. Até mesmo, esse é o primeiro podcast que eu estou aqui, você sente um pouco mais desconfortável, um pouco mais nervoso. Entendi. Mas com o passar do tempo, você vai se adaptando, se acostumando, e você vê que cada um ali está olhando só para ele mesmo e você vai passar despercebido, basicamente. E a pessoa às vezes acha que chegou ali, vai fazer, de repente, errado alguma coisa, e só quem nota é os professores mesmo, né? Por exemplo, assim, quando você já pretende iniciar a academia,
você está ali em busca de um objetivo como as outras pessoas também estão. Então ninguém chega ali já sendo o melhor. Você tem que ir trilhando o caminho, tendo que ir fazendo passo a passo, né? Cada coisa. E, por exemplo, vamos pegar aí por tópicos. A pessoa que chega lá e quer ficar grandão, quer fazer hipertrofia. O que ela precisa fazer para chegar lá e pedir para vocês ajudarem nesse ponto? Cara, hipertrofia é bem interessante. Que as pessoas, muitas, né, têm medo da comida. Eles têm medo de um volume de comida e acham que já comem o suficiente para isso. E é o que geralmente falta. Eles fazem o treino, eles praticam, né, as suas atividades diariamente que devem ser feitas, mas na hora que chega na hora da alimentação, eles acreditam que 4 refeições por dia tá legal, ou se não, eles substituem algo que seja saudável, por exemplo, uma fatia de pão. Eles acham que talvez comer uma bolacha é a mesma coisa. E daí, nesses pontos que são básicos, né, eles acabam errando e não atingem o objetivo. Entendi. E, por exemplo, a Cássia estava falando que agora há pouco, né? Agora você está comendo bastante, né, Cássia? É uma fase que eu não tô comendo muito para empurrar comida e nem passando fome, né? Mas é só fase. Que um dia já muda, né? O Ariel sabe como que funciona aí, dieta. Acho que ele tá terminando também 4º ano de nutrição, né, Ariel? Isso mesmo. E, Ariel, me diga uma coisa, por exemplo, a hipertrofia. Se a gente for falar, né, o ganho de massa muscular, não é só para quem, de repente, quer ser atleta. Eu acho que, eu até estava conversando esses dias com o Aleph, chega um momento na vida da pessoa que ela começa a perder a massa muscular naturalmente, né? E isso aí é para, por exemplo, ter uma velhice, de repente, saudável. Você conseguir calçar amarrar um sapato, fazer alguma coisa nesse sentido. Se a gente for pensar a longo prazo, a hipertrofia agora, no momento, é uma palavra-chave, então. Isso mesmo. É a perfeita colocação, que a hipertrofia, ela é como se fosse um saldo, né, de saúde que você pode ter mais para frente. Porque, por exemplo, assim, o que acontece muitas vezes quando você vai envelhecendo, você vai atrofiando, perdendo massa muscular, que é o que leva muitas pessoas a serem um pouco mais disfuncionais quando estão já na parte do aproximadamente 65, 70 anos. Elas acreditam que a academia não é mais para elas. Mas seria o momento ideal que elas deveriam continuar mantendo suas atividades. A hipertrofia hoje é a pílula da juventude, né, Ariel? Cara, perfeito. A verdadeira pílula da juventude hoje é a academia, a musculação. E assim, por exemplo, até estava comentando aqui a minha mãe. A minha mãe tenta burlar o sistema, né? Ela fala que ela está fazendo caminhada lá no condomínio, que ela está fazendo em casa, vendo no YouTube, né? Uma mulher que ela segue lá. Eu acho bacana as pessoas que fazem assim. Mas eu acho que nada substitui você ir para academia, né? O presencial, vamos dizer assim, não é o online, né? Sim, isso mesmo. Até porque quando você pega a musculação em si, ela não é só a base para a saúde, ela é a base de todos os esportes. Ninguém consegue fazer alguma coisa, performar em alto nível se você não tiver um corpo forte. Isso também nós conseguimos transferir para uma pessoa normal. Ela não consegue ter suas atividades funcionais do dia a dia se o corpo dela não for, como eu posso dizer, forte o suficiente para isso. Aí vamos dizer que hoje chega uma pessoa lá na academia que não consegue, nunca fez, e ela fica meio deslocada. Aí ela começa a fazer o treino que é passado lá no primeiro dia que ela chega. E com quanto tempo que deve trocar esse treino? Olha, o treino, ele demora para o seu corpo recuperar dele, principalmente quando você é iniciante. Ele leva no mínimo 48 horas. Isso para você ter adaptação de uma sessão. Para você ter uma adaptação ao longo de todas as sessões, conseguir progredir, conseguir ter uma consistência no seu plano, você deve levar pelo menos 12 semanas. Até porque uma coisa que é interessante, que os estudos mostram, o dano muscular que o corpo acaba tendo depois de uma prática da atividade, ele demora até mesmo 8 semanas para começar a reduzir e para você obter a hipertrofia. Nossa, é bastante tempo, né? Então, é um tempo bem grande para você começar a ter os resultados. E daí a pessoa vai lá e começa a enjoar do exercício. Ai, já não quero mais fazer isso aqui. Isso. Ou ela acaba começando o treino com, por exemplo, uma elevação lateral. Ela faz com 2 quilos, 4 semanas ela ainda está nos 2 quilos. Não deu tempo dela começar a progredir, não deu nem tempo dela aprender o movimento corretamente. E ela já quer trocar.
E também uma dúvida, assim, que a gente vê que é comum das pessoas. Eu tenho uma dor nas minhas costas, como é que eu vou fazer? O meu joelho é assim, eu não vou porque o meu ombro tem um problema. Como que vocês fazem daí para montar? Se isola ali a parte que a pessoa tá com problema? Cara, na questão de dor e exercício, isso é algo muito individual. Porque, por exemplo, uma pessoa com dor nas costas, ela consegue executar basicamente o exercício livre tranquilamente, enquanto a outra não. Então, nós temos que encaixar os exercícios que ela consegue fazer da melhor forma, progredindo, para ela conseguir ter mais força, aí para, quem sabe, se necessário, passar ela para os exercícios que geram mais dor, geram mais incômodos nela. Porque geralmente a pessoa acha que não pode fazer, né? Nada Sim. de atividade física. Não, Sim. eu não vou fazer isso aqui porque eu tô machucado, né? E uma coisa que acontece muito, quando sentem dor em articulação, tudo, principalmente o joelho, as pessoas, elas acreditam que se você dobrar o joelho para fazer um agachamento, para fazer um leg press, isso vai gerar uma lesão, vai pegar, no outro dia ela não vai poder andar mais. Mas não é isso que acontece. O joelho foi feito para dobrar, o cotovelo também, a coluna, ela foi feita para sustentar o seu corpo. Então, conforme você submete essas articulações a uma sobrecarga, elas vão fortalecendo, desde que isso seja feito de forma progressiva. E as pessoas quando vão para academia, né? Daí eu tenho um dia após o exercício que eu fiz que eu vou sentir a dor, né? Aí esses dias um amigo meu falou assim, mas todo dia dói? Todo dia, né? Isso daí também acaba sendo de uma prática bem feita, como também, se durar muito tempo isso, a gente pode encontrar no treino, né? Algo que não esteja alinhado. Às vezes um volume de treino está muito alto para você recuperar, o seu sono não está tão bom de acordo com o seu treino, a alimentação. A gente tem que sempre pegar um contexto geral para poder avaliar isso. E as pessoas, assim, quando vão lá na academia, elas sempre no início, né, pedem o auxílio, de repente ela já começa a se adaptar com o exercício. A postura que a pessoa usa para fazer os exercícios, ela vai adquirindo conforme vai fazendo, né? E tem uma correção constante, assim? Como você mencionou, a postura, ela vai se adequando ao exercício conforme você vai fazendo. Muitas pessoas, principalmente quem trabalha com computador e tudo mais, tem aquela postura com os ombros um pouco mais à frente, mais encolhido. Entendi. Quando elas vão iniciar a atividade, não vai ser no primeiro, segundo, terceiro treino que ela já vai conseguir realizar daquela forma. Mas ela tem que realizar da forma dela. E isso daí também acaba sendo individual. Porque uma pessoa que já é ativa, pratica várias atividades, vai começar a musculação, ela já vai ter um corpo mais forte, mais funcional, do que aquela pessoa que passa 8, 10 horas na frente de um computador. E tem também aquela questão, né, da pessoa que mas eu tô desde junto com a minha amiga que ela conseguiu emagrecer e tal, e eu não tô conseguindo nem fazer nada direito. O que é individual, né? Sim, e muito individual. Tem pessoas que, por exemplo, param de treinar, perdem 5 quilos, outros param de treinar e ganham 5. E isso daí é uma coisa que é totalmente individual. Até mesmo que, nesse ponto, o treino ele tende a ser, digamos assim, uma prescrição, uma para cada pessoa. Que nem tem um que fala, o treino com o meu amigo. Você vê o amigo da pessoa, parece que 1 ano à frente dela. Até porque eu estava até conversando com o Ariel hoje tem muitos estudos, hoje a gente tem muitos estudos, e ele trabalha mais específico nos treinos, mais localizado. Antigamente era muito old school, né, Ariel? Você pode ver vídeos do pessoal, até do bodybuilding mesmo aí, que eles treinavam muito com peso, sem postura nenhuma. E hoje não. O Ariel, a técnica, eu treinei com ele, fiz personal com ele também na minha preparação, na finalização aqui, e percebi que ele tem uma técnica muito apurada. Então, assim, não é muito peso, mais técnica mesmo, é mais direcionado o treino dele. Não tem aquele negócio de alavanco. Então, assim, cada indivíduo, eu gostei de treinar com ele, mas tem gente que já não gosta, tem gente que já gosta de treinar um treino mais pesado, um treino mais... Encher de peso. E isso daí é uma coisa que eu sustento muito, que é a sua quantidade que você faz nunca vai compensar a qualidade. Então é muito melhor você fazer aquele pouco, mas muito bem feito, do que você ter que fazer muito, muito para poder igualar aquele pouco bem feito. Entendi. É o que eu sempre passava pro Acácio. Cara, vamos controlar. Não precisa você balançar o que está trabalhando. É só, por exemplo, uma parte das suas costas, não é ela toda.
Então você tem que levar todo esse peso para essa região. E às vezes colocando mais peso, você não consegue atingir isso aí, né? Não consegue. E você só consegue puxar o peso por tracionar o teu corpo, por exemplo, os pontos de apoio que existem nas máquinas. Como, por exemplo, vou fazer uma puxada, eu prendo minha perna. Eu uso mais a minha perna para poder carregar o peso do que a força das costas. Entendi. Ariel, eu queria fazer o seguinte com você aqui, falar sobre as desculpas que as pessoas dão para não ir na academia. Com certeza o Mauro vai se encaixar em alguma delas, né, Mauro? Começou o bullying. Eu tava tão tranquilo aqui, só fazendo corte. Já fui para Berlinda de novo, hein, Lu? Então tá, eu vou falar aqui as desculpas mais esfarrapadas e as mais comuns, e eu quero que você dê um contra disso, tá? Não tenho tempo. Cara, o tempo, isso daí, vamos pegar, por exemplo, o celular, o iPhone hoje em dia. Pegue lá no seu celular e veja quanto tempo você passa numa rede social por dia. A pessoa nem tem noção do quanto que usa. Será né? que o tempo só está mal direcionado? Uhum. Então, provavelmente, nesse dia, 40 minutinhos e 50 sobra para uma atividade física. É prioridade, né? Não é tempo, né? Isso mesmo. Eu tô muito cansado para ir para academia. Trabalho demais. Isso daí é uma coisa que se você esperar o seu 100%, você nunca vai fazer. Sempre vai ter aquela coisa, hoje eu tô cansado, então vou dormir mais cedo. Vou acordar cedo para ir na academia. Cara, você não vai acordar disposto. Você tem que ter a vontade. Tem que ter, independente do horário que você for, né? Isso mesmo. Eu vou começar na semana que vem. Cara, o melhor dia para iniciar alguma coisa é o próximo, que é quando você tá animado. Se você pegar e falar, segunda-feira eu começo a dieta. Daí chega sábado e domingo, você nem compra as comidas para dieta. Uhum. Daí você vai falar na mesma segunda. Na outra segunda eu começo. E assim vai. Então você tem que, antes de você querer o resultado, você tem que ir atrás dele. E não importa se é uma sexta-feira que você vai querer começar a ir pra academia, vai pra sexta, né? Isso mesmo. E a pessoa tem sempre, você vai começar uma dieta, começar uma academia, fala, vou começar na segunda. Hoje eu vou me despedir. Estraga tudo de uma vez só. Hoje eu vou me despedir, hoje eu vou comer de tudo aí, que segunda-feira eu tô na dieta. Aí não, despede, na segunda-feira não vai, daí fica no negativo. E nessa modalidade aí não tem... Eu participei em Londrina de um torneio da Johnny Walker de golfe. Você jogava golfe e o copinho que eles davam... Cada gole daquele do copinho representava um buraco. Ou seja, depois dos 18 buracos, que é a volta inteira, não tinha mais nada no litro de uísque. Todo mundo mirou bem. Olha só, hein? Que coisa. Tem uma modalidade dessa, assim, na academia, pra gente gordinho, pouco esperançoso, tipo eu? Uma dose de creatina, né? Tem que fazer algo assim. Mauro, eu acho que você não vai se encaixar nessa dessa vez, aí. Acho que essa não tem. E o time foi tão bom lá, rapaz. Você olha, o nosso time ganhou. Isso quer dizer que a gente tava melhor preparado, né, Lu? Tava. Ou motivado. Eu acho que os dois. Ariel, e o tal do eu tô sem dinheiro? Cara, essa prática, vamos pegar o exemplo da sua mãe, que falou que procurou no YouTube algum vídeo, alguma coisa. Hoje em dia, no YouTube, Instagram, tem diversos influenciadores que te ensinam a treinar em casa, até mesmo agora essas praças públicas que tem muitas barras, tem alguns aparelhos que você consegue fazer. Isso daí não é uma desculpa para a prática da atividade física, até mesmo a prática mais acessível de todas, que é a caminhada, a corrida. Então, para você não praticar atividade, você tem que ser muito bom de desculpa. E ainda vai ter algo para te contrariar. Sim, ainda vai. Você vai conseguir achar alguma coisa. Por que será que o ser humano é assim, né, Mauro? Pega e do nada acha um motivo para tudo que você realmente tá achando, não quer fazer, né? É que o ócio, ele é muito mais fácil, muito mais tranquilo, né, Lu? O ócio é mais tranquilo, essa foi boa. Porque sair da zona de conforto dói. Não tem. E a gente vê, eu que gosto de ir, às vezes a gente fica pensando, né, mas e se amanhã eu fizer tal coisa, tal coisa, tal coisa? Você quer compensar do que você não vai, né? Se tenta compensar, se tenta se sabotar, né? E isso é uma coisa, que a atividade física, ela nunca vai compensar a comida a mais que você ingere. Porque um volume baixo de comida, ele vai demandar muita atividade. Então, o que muita gente começa e tenta fazer na dieta
É isso. Ah, não, vou comer isso daqui e amanhã eu faço esteira. Pô, mas vai fazer 5 horas de esteira, então? Emagreça dormindo, sem chance, então. Bem complicado. Ai, o Mauro tenta, gente. O Mauro tenta. Meu Deus do céu. Não é só o Mauro, não. Todo mundo tenta a pílula milagrosa, né, Mauro? Se Muito tivesse, já obrigado tinha pela inventado, né? deferência, hein? Ah, já. Se Com tivesse, certeza. já tinha inventado. Não, e já inventaram tudo quanto é coisa, né? Mas menos isso, né? Se eles inventassem uma cerveja que emagrece, né? Né, Mauro? Imagine. Emagreça dormindo e beba cerveja emagrecendo. Ah, aí sim. Eu não sei por que não inventa isso aí, né? A gente fica meio assim, mas fazer o quê? Eu tava pensando até de falar a hora aqui. Eu tenho a mania de falar por causa do rádio. Eu ia falar agora 3 horas e 46 minutos. Você veja o que é a mania Viu do rádio, como o né? tempo passa rápido Você viu quando como o tempo estamos passa com as rápido? pessoas que amamos de Passa. verdade, Lu? Eu tenho fé que até, tipo, trazendo todo o podcast aqui, alguém que fale sobre atividade física, toque o coração do Mauro. Eu tenho essa... Esperança e sogra são as últimas que morrem, né? Mas bora, Mauro. Vamos começar a segunda? O que você acha de segunda-feira, Mauro? De que ano? O pior é que toda a vida eu conheci o Mauro, nunca vi ele falar, eu tô indo pra academia. Não, Eu mas tive uma fase, quando eu tinha uma amiga muito bonita, e ela falou, vamos pra academia, vamos. Aí eu levava de moto, subiu o meu score, né, na academia, inclusive. Devo muito isso a ela. Ah, meu Deus do céu. E falando também de alimentação, Ariel, falar um pouquinho de alimentação, já que você também, né, tá estudando, né, está no quarto Quarto ano. ano. Porque as pessoas, assim, a gente sabe que parece que tudo que é gostoso engorda, né? A gente tem esse, vamos dizer assim, esse estigma, que tudo que é gostoso engorda e o que é ruim que emagrece, né? Como que vocês tentam fazer de uma forma que as pessoas mudem esse pensamento? Isso. E o porquê acontece, né? Que as comidas que têm mais açúcar, mais gordura, elas são muito palatáveis, né? É difícil você encontrar uma alface tão gostosa. Nossa, que alface que eu comi hoje na hora do almoço, hein? Isso é difícil. Então, essa parte, a mudança de hábito tem que partir da pessoa. Isso daí é impossível que você gere nela a vontade de mudar, né? Uhum. Porque, claro, você consegue colocar um doce de leite na dieta, você consegue encaixar uma bolacha, um chocolate. Isso dá para fazer muito bem. Mas isso daí vai ser os 5% da sua dieta. Aquele outro 95% você tem que buscar fazer. Você tem que mudar teu hábito, você tem que ter, né, um ponto que você quer chegar para você falar, ah, não, agora eu posso me dar o luxo de fazer isso. Eu lembro que uma vez, acho que quando o Acácio estava na preparação, ele postou um vídeo. Eu pensei, mas não é possível que ele tá falando verdade isso. Ele com aquele potão dele de abóbora cabotiá e tilápia. Gente, isso aqui é a melhor coisa do mundo para se comer. Isso aqui é uma delícia. Eu tava em preparação na mesma época que ele olhava e falava, cara, é bom mesmo. É uma delícia. E ele falava assim, nossa. Eu lembro que uma amiga minha comentou, viu, por que ele fica falando que é bom isso aí? A gente sabe que não é. Assim, mas essa semana eu comi. Eu nunca tinha comido essa mistura de abóbora cabotiá com frango. Não, eu não cheguei na tilápia ainda tô me preparando psicologicamente. Eu gostei dessa nova, desse percentual. Você ainda deixou 5% para coisas gostosas. Todo mundo fala, não, é 99, 92. Cara, você foi sensacional. Você deixou 5% para o lado bom da vida ainda, né? Para poder aproveitar pelo menos um pouco ela, né? Mauro, você já experimentou abóbora cabotiá com tilápia? Cara, não sei nem que música essa banda toca. E é sem sal ainda, hein? Sem sal, hein, Mauro? Jesus amado, sem sal. Barbaridade. Não, tinha 1 grama de sal nessa refeição. Aí, ó. Melhorou. Viu, Mauro? Não é nada ruim. Tá naquele 5%, tomara que não. Daí diminui, né? Não, mas o pior é que é gostoso. Eu não fiz com tilápia, eu fiz a abóbora cabotiá com frango desfiado. Gente, uma coisa deliciosa. E muitos desacreditam quando você fala. Não, eu acreditei só fazendo mesmo. Isso mesmo. E pior que antes eu não gostava de comer abóbora. O pessoal falava que a abóbora lá de Rondônia, que a abóbora dava pra porco. Eu falei, não comia abóbora. E aí... tipo a lavagem que fala, né? Mas é bom demais. Cara, é. Então, olha só, Mauro. Mas pensa
Que é, quando eu comprei o Acácio, ele tava nesse nível ali, ó, adorando uma alface com tilápia, mas nos treinos ainda tava rendendo muito bem. Chegava lá, treinava com muita vontade, não, mas é que era o objetivo dele chegar lá. Chegar no palco e chegar bem. Dá para fazer até um desafio aqui. Experimente abóbora cabotiá com tilápia, essa iguaria das dietas, né? Agora, conta pra mim, o que você sonha comer, que você fala assim, poxa, como a Lu falou, não tem a salada que você fala assim, nossa, que salada deliciosa que eu comi. Tem alguma comida que você fala assim, poxa vida, eu gostaria que isso não engordasse? Além de chocolate, né, claro. Cara, pra mim, pizza, com certeza. É 2 também, sou apaixonado por pizza. Cara, pizza seria o ideal pra mim. Não precisava nem não engordar, mas que ela pudesse ser ingerida diariamente como pão, Mas já tava bom. Mas eu acho que daí perdia a graça, né? Por exemplo, quando eu falei da abóbora, realmente estava gostosa, não estava mentindo e fazendo cena. Você ficou 6 meses sem comer nada bom, daí a abóbora ficou boa, né? Exatamente. Quando você tem uma pizza, você come a cada 15 dias ou a cada 30 dias que você tem uma refeição, ela fica muito mais gostosa que você comer todo dia. Vira rotina você comer uma pizza todo dia. Cara, Mas eu me acostumaria a comer camarão, chocolate, costela todo dia. E aí? cara, mas e aí que o arroz ficaria muito bom pra você? Não, arroz engorda. Arroz engorda. Arroz, você não come arroz, né, Mauro? Não, eu pulo arroz. Ele não come arroz. Essas coisas baratas, assim, principalmente quando a gente sai, né? Essas coisas baratas você deixa pra comer só lá em casa de vez em quando. Quando você sai, você come só o que não tem em casa, né? Eu fui num evento, um amigo, veio, ofereceram lá canapé pra ele, beleza, maravilha, me dê 2, hein? Olha, e esse guardanapo? O rapaz falou, viu, guardanapo, eu tenho de pacote lá em casa, então não dá, né? Você só vai como é que é? Só nas misturas, Mauro? Só nas coisas gostosas, né, Lu? Tá louco, tem que manter a dieta vai gordinho, né? Eu acho que se eu fosse escolher alguma coisa que não engordasse, era chocolate, eu acho. Um doce, alguma coisa. Eu também, assim. o chocolate. Primeiro Brigadeiro. Quando eu penso uma coisa gostosa, é brigadeiro. Isso que vem na minha mente. É igual os caras um dia falou assim, qual a maior invenção? Inventou avião, energia. Eu falo, o cara que inventou o chocolate é o rei. O cara mandou muito bem, né? Poxa vida. Meu Deus do céu. E, bom, essa parte aí eu acho que de alimentação, isso aí a gente já deu uma descontraída até o Mauro. Hoje ainda não, então, Mauro. Não te convencemos, então? Não foi dessa vez, Lu, mas não desistam. Vai que tal se um dia Deus quiser que dê certo, né, Lu? Vamos pensar em outras pessoas para trazer em Acácio aqui para a gente continuar nessa campanha em favor do Mauro. Nós vamos converter o Mauro. Imaginou? O Mauro lá? Nossa! Mas comece antes que seja tarde. Ele não lá... espere um exame de sangue, te dar um susto ou qualquer outra coisa assim. Vai sair de Mauro Balada para Mauro Salada. Não tem perigo. Olha o corte, hein? Corta certinho, hein? Não tem perigo. Se Deus quiser, em breve, com patrocínio da Castrolanda, né, Mauro? Olha aqui, ó. Olha lá, ó lá. Aqui, patrocina pessoal. Nós, pessoal Olha aí, da Castrolanda. Ó. Aqui, ó. Vilim, aqui, ó. Contamos com você. Rapaz, nós tem que... Aqui, ó. Nós tem que... Oi, Mauro. Só que é o seguinte, você tá colocando aí, tem que ser pelo menos desnatado pra gente começar... nós estamos falando aí... Aguarde os próximos capítulos. Olá, cada vez olá. a gente melhora. Primeiro você começa, não é Depois isso? melhora. Aí. Aí o Vilim vai olhar e vai mandar o leite desnatado da Castrolanda pra ele daí. É saudável, né? E também é nosso, né? Nossa. Nossas vaquinhas. Vamos Nossas lá. vaquinhas, né? Como o nosso hashtag podcast é sulista, então quem é aqui do sul tem que estar patrocinando nós, né, Mauro? É isso aí. Os próximos podcasts, um dia a gente vai trazer uma vaca holandesa aqui para dar uma entrevista também. Vamos falar um pouquinho, Mauro, sobre os assuntos da semana. A gente estava comentando aqui um assunto que é as pessoas que eu acho que... Não sei se não é nem falar que é solidão, né, Mauro? Porque as pessoas às vezes são casadas e, de repente, do nada, aparece com um bebê reborn. Rapaz, eu acho que isso é uma insanidade coletiva.
Lá vem o povo me censurar, mas eu acho que viu? Inclusive, aproveitando essa onda aí, o pessoal tem muito tempo e muito dinheiro. Vamos lançar um podcast para esse pessoal aí, Reborn, aí. O que você acha? Vou fazer um hashtag Reborn para eles? Isso, pegar um pessoal aí para patrocinar, fazer um canal exclusivo, dicas de como educar melhor e cuidar do seu bebê reborn nos próximos podcasts. Eu vou pesquisar aqui para mim ver quanto que é uma bebê reborn, né? Porque para todo mundo tá comprando aí, ó, a basiquinha bebê reborn, R$229 na internet. Ah, mas essa deve ser de entrada, né? A basiquinha. Aí tem uma aqui, R$413. Outra aqui, é que a cada vez que vai ficando mais realista, vai aumentando o preço, né? Outra aqui, R$2.311. E já tem o bebê reborn de filhos de pais separados, para fazer como a Barbie, né? A Barbie separada vinha com o carro do Ken, a casa do Ken. O bebê reborn vai ser o próximo, né? A vir com tudo, né? Até com a pensão junto. Mas eu não sei nem o que pensar disso, porque como que a pessoa... E realmente elas estão fazendo isso, a Cássio. Não, mas disse que esses bichinhos vai crescendo também. Que tem um tamanho, vai ter um tamanho e eles crescem. Vai aumentandinho? Os mais caros. Os mais caros ali, né? Ele cresce? Cresce. Ele aumenta de e tamanho. Tem bebezinho, você vai cuidando dele, vai dando febre e diz que é virado bicho. Então, em resumo, ele é um Tamagotchi versão 2025, é isso? Virado no bicho. Pra quem não lembra, o Tamagotchi era aquele chaveirinho de bichinho que você dava comida pra ele. Te acordava, lembro. Ele te acordava lá 3 horas da manhã, quero comida. Aí você tinha que ir lá e dar comida. Ele ia crescendo, né? Isso. E era aquele negocinho assim, redondinho, pequenininho, assim, como se fosse um computadorzinho, assim, desse tamanho. Você lembra desse? Lembro. Você tinha desse? Não, nunca mexi com essas coisas, não. Olha, eu tinha umas amigas que deixaram morrer o Tamagotchi delas. Tão boas também. mães casaram. Morria o bichinho assim, desfalecia, depois não funcionava mais. Porque você não estava cuidando do bichinho. Mas teve uma rede social que tinha as hortas também, que tinha cuidado do jardim? Era o Orkut? Não, era do Orkut, Fazenda Feliz. Fazenda Feliz. Eu tinha minha Fazenda Feliz no Orkut. Colheu bem lá? Tinha, numa época tava bom. Ganhou um dinheirinho lá. Não, e daí você ficava brigando com o teu amigo, né? Viu? Me mande lá, você tem tal coisa, mande lá pra mim. Aí você tá criticando agora os bebês reborn, hein? Mas naquela época, né? Vamos voltar. A gente não vivia pra fazenda, né? Mas é que tudo que é demais, qualquer coisa nessa vida que é demais, não é legal. Menos a bebida, né? Eu não sei, eu não posso falar disso agora, Mauro, porque eu tô numa fase, né, que não falo. Uma fase zen, né? Uma fase zen. Um pouco mais saudável. Saudável, né? Entrou pro nosso time, hein? Eles me arrebataram, Mauro. Antes tarde do que nunca, né? Sim! E a gente tava falando aí desse bebê reborn, o que acontece? As pessoas estão levando o bebê reborn na terapia, pra fazer terapia, porque diz que a criança tá teimando, tá isso, tá aquilo, e é um bebê reborn, né? Aí quem que precisa na terapia, né? É quem comprou o bebê reborn. É verdade que o governador do estado do Paraná teve que se manifestar sobre isso? Sim, o governador fez uma postagem, o governador Ratinho Júnior, ele fez uma postagem falando assim, os atendimentos da UPA no Paraná para um bebê reborn. Daí você arrasta pro lado, se arrastava pro lado, não existe. Tá aí, já tá dado o recado, né? O estado já se posicionou. Não existe, né? Até o governador teve que falar do bebê reborn, porque estava acontecendo isso. As pessoas estavam indo levar na UPA. Eu acho que é os vícios, né? Umas é no bebê reborn e outros é no tigrinho, né? Você viu a Virgínia? Já vamos falar da Virgínia. E daí a gente estava comentando aqui que teve um casal que separou, estão brigando na justiça por causa do bebê reborn. Aí a mulher pegou uma advogada. A advogada não aceitou, né? Porque, né? Cabia, eu acho, aceitar. E a mãe tá processando a advogada também, porque não quis pegar o caso, falou que era um nome como se fosse uma de alienação maternal do bebê reborn. O que você diz disso, Mauro? Olha, eu acho que até o Luciano Hang, da Van, se posicionou, ele fez uma enquete, né? Se era ou não uma coisa de um ato coletivo
E eu acredito que tenha. Não é certo isso. Não pode ser uma atividade séria isso, Lu. E até o padre Fábio de Mello, né? Tá com o bebê Esse reborn. eu não vi. Padre Fábio de Mello tá com o bebê reborn. E como é que é? O que é o bebê dele? Que é com síndrome de Down, aquele doutor. Eu não vi. Eu não cheguei a ver o bebê reborn. Ele vem com uma pré-programação, então. Não sei como é que funciona. É que você escolhe os bebê reborn, né? Se você quer, como que diz, oriental, né? Tem todos os tipos. Todos os tipos, Lu? Todos os tipos. Mas então Bom, vai dar para. Quem fez isso vai ganhar muito dinheiro, né? Vai. E eu achei legal que uma mulher no TikTok fazendo um vídeo, ela com o bebê real, né, dela. Ó, eu tenho esse bebê reborn aqui, mas eu tô tendo problemas porque ele não me deixa dormir. E daí o neném começou a chorar de verdade. E ela, esse bebê reborn é muito realista. Dela, agora vamos parar. Dela colocava o bico, o neném jogava. Dela, olha aí, ó, vamos ter que levar pra terapia. Então, e era um bebê real, né? Mas as pessoas confundem. Eu fiquei sabendo de um vídeo, um pessoal comentou de um vídeo na hora do check-in no aeroporto que foi pedido os documentos, de tão perfeito que era esse bebê reborn. É verdade, ele é muito real mesmo. E tem pessoas que confundem. Se você olha assim, num primeiro momento, você acaba confundindo mesmo. E será que a gente já tem algum aqui passeando pelo Lago de Larias ou lá no Parque Lacustre, em Castro? Lá, eu acho que lá em Castro eu não vi nenhum bebê reborn. Você viu por lá? Não. Lá, se eu vi, eu não sei, era real, né? Era real. Agora vamos lançar a enquete, né? Como identificar bebê reborn? Tem mais essa ainda, porque é muito real, muito real. E falando aí de outro assunto também dessa semana, a Virgínia, né? A Virgínia, o Mauro, você conhece a Virgínia, Mauro? Não conheço, eu até estava procurando aqui, esse é o assunto do tigrinho, né? Isso? Daí da CPI das bets, né, que falam. E aí ela foi depor, ela foi intimada para depor, e eles falaram até que o nível de pessoas por trás dela é tão grande que até a roupa que ela usou, a blusa que ela usou, o cabelo que ela foi, o óculos que ela foi, a roupa inteira dela foi toda planejada para ela estar lá na CPI. Ou seja, uma roupa feita para causar, então, impacto. Feita, era um moletom com a foto da filha dela no moletom. Contratou um personal stylist para ir lá, é isso? Para ir lá, isso. E daí estão falando também que como é que é aquela situação lá, Cássio, que ela foi tomar o microfone, né? Aí ela chupou o microfone? Achando que era a água Stanley lá, o copo Stanley dela lá, que ela estava tomando. E eles falaram que até isso foi... Eu não sei, né? Mas falaram que até isso foi feito de propósito. Eu também não sei se é tanto assim, né? Lu, quando falam de tigrinho, eu lembro dessa imagem, que até ela tá no meu Instagram ali, quero colocar pra você, ó. 2 tigres batendo papo, um falando pro outro. Como eu ia te dizendo, o sucrilhos é só um dos meus negócios, mas eu ganho mesmo grana com tubos e conexões. Tigre. Boa. Eu acho que esse outro aí, esse terceiro tigre, ele é um tigre mais rico, né? Ele ganha dinheiro com apostas, né? Mas eu acho que o dela não era só tigrinho, né, do jogo. Eu acho que eram as apostas de jogos também de futebol, se eu não me engano. Algum de vocês dois aí tem tigrinho instalado? Não. Não conheço. Nunca. Eu conheço um amigo meu que fica mandando link todo dia, mas mas nunca Então, se dependesse da gente, o tigrinho não existia, é isso? Não, e é um amigo em comum nosso, hein, Mauro? Que medo, agora me deu medo. Um amigo em comum nosso que manda os links. Bloqueia ele, né? Amigo não. E manda esse é dos bons. E manda assim ainda, esse é dos bons, vai lá. Né? Se ele estiver vendo essa live, pode ser que ele esteja vendo, ele vai saber que é ele. É muito dinheiro, né, Lu? É muito dinheiro. E você pode ver que as pessoas que apostam é aquela pessoa que, de repente, o dia dela que ela ganhou lá, R$150 do dia do trabalho dela,
é essa pessoa que vai apostar no tigrinho, Mauro. Vamos convidar um psicólogo na próxima, aí, Lu, para vir falar sobre o tigrinho. Eu acredito que tudo isso deve fazer parte de aquela recompensa instantânea que muitas vezes o nosso corpo tem, que inclusive em algumas vezes, no meu caso, é a comida, né? Mas é isso mesmo, o imediatismo, né? Você querer algo pra já, pra agora, ou no máximo pra amanhã. Vamos fazer uma analogia com a alimentação. Essas dieta louca, dieta da sopa, que você só toma sopa, dieta do líquido, que você só toma líquido. A pessoa vai perder, né? Perdem. Não, tem pessoas, principalmente aqui, as que estão com muito sobrepeso, pra elas querem buscar o que teoricamente é o mais fácil, né? Daí elas vão fazer uma dieta onde elas só tomam água e perdem 10 quilos. Voltam a tomar água, esses 10 quilos voltam. É difícil, é bem difícil. Então, é mais ou menos isso, Mauro, que acontece com as pessoas. É o querer ganhar fácil, né? Não tô dizendo que as pessoas que de repente, aí o tigrinho, é a pessoa que tá precisando de dinheiro, de repente, acha que dessa forma vai mudar de vida, né? Só que a gente sabe que é bem diferente. Eu conheço pessoas assim que tiveram dívidas grandes com isso. Mas como você citou a Virgínia agora, né? Acredito que muitas pessoas entram em par de apostas e tudo mais, porque ela pode ser um espelho para elas, né? Ela talvez na teve parte sucesso. de dinheiro, estética, tudo, elas olham e querem ser igual. E não sei aonde na cabeça delas isso encaixa com o jogo do tigrinho, mas em algum lugar deve encaixar. E você sabe o que ela fez uma época? Você também não deve ter visto, Ariel. Ela fez uma época a dieta do ovo. Ela só comia... É ou não é, né? Ela só comia ovo. Mas se foi o marketing que ela fez, né? Comia tantos ovos, só depois ela lançar o whey dela para não precisar de comprar os ovos. Exatamente. Ela lançou o whey dela. Exatamente. Eu achei que era por isso que tinha subido o ovo, né? Ai, meu Deus do céu. Mas ela fazia isso. Cara. E aparecia, porque ela faz o dia a dia dela, ela transmite desde cedo. Sim, a sim. live dela é eterna, a live que ela tem. Mas falar, não foi um negócio muito burro, não. Foi inteligente. É por isso que eu digo, Tem uma grande equipe aí. Cada passo que ela dá é pensando, por exemplo, aquele perfume que ela fez, aquele body splash que ela fez, que as pessoas iam... O Felca até foi experimentar, que é um youtuber muito famoso, e as pessoas quando vão sentir... São, acho que 4 fragrâncias, né? Que ela tem 4 fragrâncias. Uma das fragrâncias dela, que eu não sei se é o waffle ou alguma coisa assim, quando as pessoas vão sentir o cheiro, elas vomitam. Porque é fedido o perfume dela. E daí todo mundo ficou falando que o perfume da Virgínia era fedido. O que acontecia? As pessoas compravam pra ver se era fedido. Olha o marketing dela, gente. Presente de amigo secreto que não gosta muito de quem pegou, então. Mais ou menos. Então vejam o nível que chega o marketing dela. Ela fez um perfume que é ruim, que as pessoas vomitavam quando espirravam, assim. E não foi só uma pessoa, não. Todas que compravam, colocavam no negocinho, vomitavam. E ela é bonita, essa moça? Eu não conheço ela. Ela é bonita. Ela tá bem diferente agora. Ela fez bastante procedimentos e tal. Ela é rica, né? Riquíssima. Ah, então o procedimento funcionou, não ficou estragado. Não, funcionou. Mas ela é assim, cada passo que ela dá é pensando. Por exemplo, a dieta do ovo ela fez exatamente por isso que o Acácio falou que ela ia lançar o whey dela. Eu acho que principalmente no Facebook aparece muita coisa, né? As pessoas acreditam que nem tem aquele... Vamos dar um exemplo, Mauro. Aquela formiga tocando sax, né? Se a minha Isso eu não tia, vi, Lu. a minha tia-avó é uma, que se ela visse aquilo lá, ia achar que era verdade mesmo. Eu Entendeu? vi aquela senhora que fez uma transferência de dinheiro porque ela acreditou que ela estava namorando o Elon Musk, rapaz. Isso, o Elon Musk. Namorou, tipo, por uns 4 anos, né? O Elon Musk. Outro que eu me lembro é um russo, um cosmonauta, que um rapaz se passou por russo como cosmonauta, arrumou essa moça, começou a namorar com ela e pediu um dinheiro para ele poder voltar para a Terra. Só pra ver ela. Lu, é o fim dos tempos. Não tem. Jesus volte, no mínimo, com um chicote na mão para dar uma organizada nesse povo. Porque se você for ver, cada coisa, né? É muito louco e as pessoas acreditam, gente. Sim, mas por essas coisas a gente vê muito dentro da academia. Por exemplo, um blogueiro postou algum exercício, não faz nem sentido. Nossa, 4 ou 5 pessoas fazendo no dia. Você sabe até de onde vem. Uhum. Mas é eles fazendo, eles
replicando o que a pessoa falou no vídeo para poder ter uma base que para eles faz sentido. Isso acontece muito, muito. Tanto o exercício quanto a dieta, eles são muito, como posso dizer, compartilhados assim pela rede social. E as pessoas, elas replicam isso de uma forma que é, digamos, muito grande, né? É isso que chega a dar medo, né? Porque as pessoas que o pessoal seguem, às vezes não é uma pessoa que de repente é para você fazer exatamente o que ela tá fazendo, né? Porque aquilo ali ela tá ganhando dinheiro em cima disso. Isso, não, em 90% dos casos, né? Eles buscam mais ganhar do que realmente te passar algo. Sim, e daí na época lá que tava o Big Brother, eu não assisto o Big Brother, mas eu tenho que ter uma noção Eu tenho uma do que prima tá que acontecendo. assiste, né? Hã? Não, mas eu não assisto mesmo, é que eu tenho que falar na rádio, né? Aí às vezes eu vou dar uma olhadinha lá, quando tava a guria lá do Belo, como é que é o nome Graciane. dela? A Graciane. Meu Deus do céu, todo mundo só falava dela, porque ela comia muito ovo. Acho que foi por isso que subiu, viu, Mauro? Foi depois que ela foi Arrumamos pro Big outra Brother. fonte, então. Foi depois, eu acho que essa é a mais segura, porque eu nem sei, acho que 40 ovos que ela comia no dia, né? Era. 40 ovos. Daí o que acontecia? Todo mundo pensava, nossa, vou fazer dieta, vou ter que comer 40 ovos por dia. E nem tem como dieta comer 40 ovos por dia, né? Tipo, Se for comer 40 ovos, só de gordura você já atrapalha tudo, né? Mas todo mundo tenta se inspirar em alguém que já tá, né? Digamos, no topo. Não, vamos pegar o caso dela, vamos pegar outros casos, né? Tipo, eu vou copiar a dieta, vou pegar o Mr. Olímpia. Sendo que a pessoa nunca pisou na academia. Tipo, eu vou treinar, mas eu vou treinar igual esse cara aqui, que faz 15 anos que treina. Então, essas coisas, elas têm que ser bem balanceadas para serem prescritas e para você pensar se vale a pena você fazer ou não. Eu acho que era no filme do Rocky Balboa, que ele começava cedo, antes de treinar, ele tomava, não me lembro quantos ovos crus, assim, no copo, e aí saía correr naquela cena icônica dele, com a música. Isso. E olha, não duvido que se você parar para procurar, você vai encontrar muita gente que fez isso. E achar um lugar que tivesse escadaria ainda, Mauro, pra subir. Isso tem bastante, né, Lu? Escada é o que não falta nesse país. E aqui no sul, né, que a gente tem muita serra para tudo quanto é lado. Aqui Ponta Grossa tem serra para um lado e para outro. O que não falta é subida, descida e escada nessa cidade. Mas isso aí que a gente tá falando, assim, de influência, esses dias eu vi até um bodybuilder falando numa entrevista lá que esse cara falou pra ele: fala que você come, vou perguntar o que você almoça, fala que você come um pacote de arroz e um frango inteiro. Aí falou: o que você come, o Giga? O que você come, Giga? Ele falou: eu como um pacote de arroz e um frango Meu inteiro. Deus do céu. Mas ele não comia isso, o cara falou, vai dizer que passou uns tempos, o cara falou: rapaz, eu já tentei comer, cara, e não consigo, como é que você consegue? Mas é isso mesmo, é bem isso. Esse você conseguia, né, Mauro? Se for bem temperadinho, acho que vai, hein? Não, aquela... parece que vira uma repetição, né? Você vê alguém e você acha que deu boa, fala, não, vou fazer também, né? E eu lembro que tinha essas dietas loucas, dieta da sopa, que era uma sopa ruim. Era a dieta da sopa, daí depois você comia só abacaxi, e daí sempre surge uma coisa louca aí para as pessoas fazerem. Essa dieta acho que o Mauro já fez a sopa, né? Da sopa? Não. Nem, eu fazia de letrinha quando era criança. Se der sopa na sua frente, você come. A de letrinha. Só se der a letrinha, porque hoje tudo é assédio, né? Tem que dar a letra. Hoje tudo é assédio, né, pessoal? Então tem que cuidar muito. Então, literalmente, ela tem que dar a letrinha, senão não dá, é assédio. Ai, meu Deus. Mas o que será que é a dieta do momento agora, né? Tem alguma que você viu, Ariel, que agora o povo tá querendo fazer, ou diz que faz, né? Cara, ultimamente é o jejum. Jejum? O jejum é muita... Por causa também da rede social, fazer cardio em jejum, realizar alguma atividade em jejum, emagrecer mais, tudo, mas na real não muda muita coisa. O jejum, ele é muito pouco, digamos assim, dá muita pouca diferença você realizar uma atividade em jejum ou alimentado. Entendo? No final o resultado é igual. Tudo vai depender do teu saldo diário de atividade, de alimentação e tudo mais. E sem contar que o jejum deixa a gente com uma litose, né? Que, meu Deus do céu, eu já fiz a jejum, já fiz. Eu gosto do cardio jejum, sei que pelos estudos fala que não tem diferença do cardio alimentado, mas eu gosto justamente para já dar o recado que eu já iniciei. Já começou. Dia, já comecei. Opa, a minha mente já cuidei do meu CPF para depois ir cuidar do CNPJ. Mas primeiro cuida de mim, depois para
para você ter uma rotina, criar um hábito, isso daí é essencial, é muito bom. Começar cedo. Eu vejo que o Ariel sempre posta sempre cedo, você posta sempre cedo, o Aleph também. Começa cedo o dia mesmo, né? E é interessante isso daí, porque para mim, pelo meu Instagram, pelo círculo de pessoas que eu sigo, parece que todo mundo começa o dia 4h30, 5 horas da manhã. Todo mundo. Eu olho assim, tipo, na hora que eu vou abrir o Instagram, na hora que eu vou tomar o café, por exemplo, começa a passar a história, todo mundo, 5 e pouco, 4 e pouco, 5 e pouco. Então, acaba sendo mais do ambiente que você está, né? Sim. Eu vi até um meme daquele cara que posta patrocinado lá da Grove. Ó, nós fazendo patrocínio agora da Grove, Mauro. Manda o boleto lá. O cara fala assim que não importa o quanto cedo você levante, sempre vai ter alguém que já correu 10 km e que já foi pra academia. Entendeu? Mas quando a gente está em preparação, é basicamente isso. Uhum. Na primeira competição que eu fui, eu tinha que levantar 4 horas da manhã para ir para academia, fazer 1 hora de cardio, tomar banho, comer, daí começar a trabalhar às 6 horas da manhã. Na academia, daí? Na academia, aham. Meu Deus do céu. Mas e que hora que você dorme daí, fazendo isso? Tipo, 8 horas da noite já tá querendo dormir? Não, era 11h30, 11 horas. Era pouquinhas horas de sono. Quando a gente está em preparação na finalização, assim, a gente não consegue dormir muito. O sono é bem... parece que a gente deita e acorda, já tá ligado. Não tem aquele negócio de espreguiçar, não. A gente vai perdendo as forças assim que você deita. Acorda acelerado. Acorda acelerado já. Você acorda assim e fala, já tô acordado. Tô pronto pro dia. Já passou por isso, Mauro? Esse pessoal aí que você segue e tal, por acaso, não são do fuso horário mais 3, menos 4, mais 5, GMT lá? Cara, o pior é que não. Pior que não. A maioria ali é da cidade. E também, grande parte é atleta, né? Isso daí não se discute. Aí já desanimamos mais o Mauro ainda. Hein, Mauro? Desse jeito não dá. Eu tinha esperança que era um pessoal lá da Escandinávia, no mínimo de Londres ali, que estava no outro fuso horário, né? Então, não é o caso. Não é esse caso. Mas o que eles fazem 4 horas da manhã, você consegue fazer tranquilamente às 9. Ó lá. Ih, rapaz, mandou um truco aí agora. O que eu vou fazer com esse cara aí, hein? Eu acho que não. Mas seguimos com isso. Mas é aquela coisa, né? Tudo. Quanto tempo leva para uma atividade que você faz virar hábito? Aproximadamente assim, Ariel? Isso daí eles criaram, não sei até de onde veio, que são 21 dias, né? Uhum. Mas a atividade, ela se torna um hábito, vira rotina, vai depender de acordo com a dificuldade que aquilo é para você. Uhum. Por exemplo, vamos pegar o Mauro de exemplo. Talvez a atividade física, para virar um hábito para ele, possa demorar 60, 80 dias. Com ele fazendo isso consecutivamente, com uma constância, né? Mas já para mim, alguma atividade física virar rotina, é só pensar, amanhã eu começo. Uhum. 2, 3 dias já tô habituado e se eu não fizer aquilo, já me sinto mal. Uhum. Entende? Então tudo vai depender, tipo, qual a dificuldade daquilo. Porque, por exemplo, para eu ter o hábito de comer um chocolate após o almoço é muito fácil. Isso é muito bom, pega fácil. Tanto, então, a tua rotina, você pode tornar algo bom, né? Uma rotina, quanto também algo ruim. Uhum. Talvez assim, hoje eu não vou estudar, vou deixar para amanhã eu não estudo. Isso se torna uma rotina que eu não estudo Você nunca mais. Vai procrastinando tudo. Isso mesmo. Então até mesmo, a Ana, né, minha namorada, ela briga comigo. Eu vou fazer as coisas, eu faço meio que dormindo. Eu começo a fazer, eu caio, eu volto. Eu começo, caio e volto de novo. Mas é por causa que aquilo dali, para mim, é uma rotina. Uhum. Então se eu for dormir, acordar depois para querer fazer, não vai ficar legal para mim. E a gente falando também das desculpas. Mauro, lembrei da minha irmã, Patrícia, o Mauro conhece ela. Ela fez bariátrica, emagreceu bastante e tal. Teria que ter feito academia já há um certo tempo. Fala que não tem tempo ou que não tem dinheiro. Daí agora ela veio com uma nova que a minha sobrinha de 7 anos matou ela. Na minha frente semana passada. Ela pegou e falou assim, não, eu só não vou na academia porque eu trabalho muito, muito cedo, já deixo eles na escola, depois volto, não tem a rotina, e a academia, não tem como levar a criança na academia. Ela falando assim pra mim. Aí a minha sobrinha, mamãe, na academia tal, ela mora em Palmeira, na academia tal, eles fizeram uma sala, um parquinho para as crianças, então agora a gente pode ir na academia. Então... Não, mas é muito bom, porque as academias elas estão se adequando a isso, adaptando, né? Isso mesmo. Elas já têm um playground para as crianças,
Muitas já abrem 24 horas ou abrem 4, 5 horas da manhã. Mas para isso também, né? Porque a gente sabe, a rotina de todo mundo é corrida, o dia de todo mundo é difícil. Mas se você não colocar algo como meta, você nunca vai chegar. Isso é para qualquer coisa na vida, né? Se você não colocar uma meta, por exemplo, no trabalho, o Mauro que vive cheio de trabalho, se você não colocar uma meta porque você vai fazer, você nunca... Eu acho que a gente é feito de metas, né? Eu acho. Eu acho que é mais ou menos isso. Bebê reborn na academia, então é o próximo passo. É isso. Olha, o jeito que tem das coisas vai chegar. Eu acho que mais ou menos isso vai ter também, né? Mais ou menos. Só fiquei curioso com aquela parte que a tua namorada reclamou que você faz tudo dormindo. Você precisa contar melhor essa história. Eu pensei aqui, mas falei, eu não vou falar. Eu não vou comentar. Boa, Mauro. Marca aí esse horário. O Mauro teve coragem de falar. Eu ia falar quando desligasse aquela live, eu ia Médio. falar. É que o Mauro é dono da bola, né? Daí ele pode falar, né? O Mauro é dono da bola. Corta o microfone. Corta o teu microfone, Mauro. Mas então, gente, eu acho que o papo de hoje foi bem bacana, né, Mauro? Tá dando 1 hora já, Lu. Olha só. 1 hora. Papo bem bacana hoje. A gente riu bastante, conseguiu, acho que, falar tudo que a gente queria falar, né, Cássio? Falamos bastante coisa. Antes de acabar, eu agora vou... Conta uma história pra vocês. Brincadeira. Ah, tá. Achei que você que tinha mais algo pra pontuar. Meu Deus do céu. Ai, então, eu acho que até uma próxima aí, com mais risada. Com certeza eu vou trazer alguém da área de saúde para nós vamos mudar esse coraçãozinho do Mauro. Né? Eu gostei dessa ideia do Mauro, trazer um psicólogo para falar sobre isso, sobre essas questões do dia a dia. É bem interessante, é um assunto bem interessante. E falar até também, né, sobre o psicológico das pessoas que querem emagrecer e não conseguem, porque isso é muito... Eu vejo a minha irmã falando, ela fala, minha mente é de gorda e o meu corpo não é mais, ela fala. Mas é isso mesmo. É a parte do hábito, da rotina, né? Você tirar isso da pessoa, nossa, é muito difícil. É muito. E, então vamos procurar um psicólogo. Eu tenho um amigo meu lá em casa que é psicólogo, vou ver se ele vem, ou se não você deve ter algum amigo aqui, né, Mauro? Psicólogo. Eu tenho, além de algum amigo, o leite da Castrolanda Naturale, o melhor leite direto da cidade do leite. Direto da cidade, vem quente do ubre da vaca para as caixinhas, né? Isso aí. Mauro, então obrigada a todo mundo aí, quem resolver participar, quiser participar com a gente, patrocinar, a gente está bem feliz aí, que tem muita gente procurando também, e só falar com a gente aqui no privado. Mauro, valeu, brigadão. Obrigado a todos os nossos internet espectadores pela audiência e pela paciência. Até o próximo. Ariel, brigadão aí. E fala aí onde que o pessoal te acha para saber mais um pouco do teu trabalho ou que quiser aí contratar os seus trabalhos. Obrigado, Lu, Mauro, Cássio. É sempre bom a gente fazer algo novo, né? Sair da zona de conforto. Gosto bastante disso. E para quem quiser me acompanhar, até mesmo... ter o meu acompanhamento e tudo mais sobre treinamento, só procurando no Instagram lá, Ariel Boscardini. É fácil de achar, o nome e o sobrenome, não tem nenhum número, nenhum ponto. E estamos lá. Maravilha. E você, Cássio, para quem quiser te seguir, porque você tá ficando famoso, né? O master da malevolência. Ah, é? Malevolência. Você tá inventando esse apelido aí, né? A Cássio Coelho no Instagram, quem seguir a gente aí. E vamos finalizar, né? Senão... Vamos finalizar, né? Vamos finalizar aqui. Gente, brigadão vocês aí que acompanharam a gente ou curtiram um pouco aqui do nosso hashtag podcast, o podcast mais sulino impossível, né? E em breve com o patrocínio da Castrolanda. Valeu, gente. Beijão. Até o próximo.